E o nosso presidente já está no modo prometi, mas não cumpri. É dose. E aí, bando de loucos, beleza? Diego Valença, estou aqui para fazer um vídeo diferente, que há um tempo que eu já não faço. Um vídeo gravado de um tema livre para falar um pouquinho da entrevista que o Andrés deu na última terça-feira ao meu timão. Isso mesmo, a entrevista da última terça-feira, eu só estou falando dela hoje, foi quando eu criei coragem, mas eu vou citar aqui alguns pontos que eu considero bem incoerentes para ser um pouco educado com o nosso presidente, embora ele não mereça muita educação no sentido de dar o que merece, né? Nosso presidente, o forte dele não é ser educado. E vamos começar com uma coisa positiva, sim. O Andrés falou algo de positivo. Disse que o futebol no Corinthians só volta com as devidas autorizações dos órgãos de saúde, independentemente dos interesses, independentemente de quem quer voltar com o futebol. O Andrés disse que só volta com as devidas autorizações. E nisso, ó, parabéns, Andrés. É isso mesmo. Agora vamos lá fazer algumas críticas. Afinal, fazer elogios à gestão do Andrés é um baita de um desafio. Então eu selecionei aqui 4 itens que me incomodaram bastante nas declarações do Andrés na entrevista ao meu timão. Quem quiser, quem tiver a coragem e a paciência, na descrição desse vídeo colocarei o link da íntegra dessa entrevista lá pro pessoal do meu timão, aqui também no YouTube. E o primeiro item a destacar foi de uma pergunta do jornalista Marco Belo. Ele destacou que, segundo o balanço que saiu recentemente aí na imprensa, referente às contas de 2019, 239 milhões são contas, são dívidas que o Corinthians precisa pagar em 12 meses. Ou seja, 239 milhões a curto prazo. E o Marco Belo, jornalista, perguntou ao Andrés, essa conta é pagável? E a resposta do nosso presidente foi, é pagável, até porque eu posso renegociar esses valores. Andrés, pelo amor de Deus, não menospreze a nossa inteligência. Se você precisar renegociar, é porque não é pagável, né, meu jovem? Se eu tenho uma dívida com um banco, comprei um carro, pago tanto por mês e vou buscar uma renegociação, é porque eu não estou podendo pagar. É porque, diante das minhas condições, não está sendo pagável. E tem mais. Quanto mais você renegocia, quanto mais você prolonga a dívida, mais juros. E tome bola de neve, né, Andrés? Então, se vai renegociar, é porque não é pagável, né, Andrés? Outra pergunta do Marco Belo foi no sentido do porquê o Corinthians vende jogadores muito mais baratos do que os seus rivais, por exemplo. E aí o próprio Marco Belo falou, exceção do Pedrinho. Aí a resposta do Andrés foi, exceção do Paulinho, do Arana, do Silvinho, do William. Porra, Andrés, tá tirando uma com a nossa cara, né? Vou desconsiderar o Arana, que é recente, agora de 2017. Não vou entrar no mérito agora do preço do Arana, não é esse meu intuito. Mas como que ele me dá de exemplo a venda do Silvinho em 1999? Como ele me cita a venda do William de 2007? Como ele me cita a venda do Paulinho em 2013? A do Paulinho, que é a mais recente destes, há 7 anos. E de lá pra cá, Andrés, quem o Corinthians vendeu bem? E aí ele teve a coragem de falar da venda do Jô. O Corinthians vendeu o Jô, artilheiro do Campeonato Brasileiro e campeão, por 10 milhões de dólares. E o Andrés disse, um jogador de 31 anos, tá barato 10 milhões de dólares? Olha, Andrés, eu poderia até concordar com você que não é tão barato assim. Mas por que nessa mesma entrevista você não citou 30% de comissão? Ou seja, na prática, para o Corinthians, que é o que importa, o Corinthians vendeu o Jô por 7 milhões de dólares. Aí eu refaço a pergunta. Um jogador artilheiro do campeonato, campeão, a temporada que o Jô fez pelo Corinthians, jogador que disputou a Copa do Mundo, 7 milhões de dólares, foi uma boa venda para o Corinthians?
Só a título de comparação, quem é que lembra o que o Henrique Dourado fez pelo Flamengo na temporada de 2018? Talvez alguns nem se lembram tanto que o Henrique Dourado, depois da passagem pelo Fluminense, foi para o Flamengo. Pois é, o Flamengo vendeu o Henrique Dourado para o futebol chinês, lucrando de 18 a 20 milhões de reais. Ou seja, mais ou menos a mesma coisa que o Corinthians lucrou com o atacante Jô. Um adendo importante, é verdade que o Henrique Dourado, 2 anos e meio a menos do que o Jô, mas era o Henrique Dourado. A minha revolta, além dele citar a venda do Jô, que é uma das vendas mais absurdas da história do Corinthians como uma venda boa, ele ainda me resgata Silvinho em 99, o William em 2007 e Paulinho em 2013. Não sabe ele que isso reforça a tese que é muito difícil lembrar de uma boa venda do Corinthians. Andrés, se liga. Agora uma participação do jornalista Rodrigo Vessone. Ele levantou a bola de que o déficit que saiu na imprensa aí de 177 milhões assustou um pouco os torcedores. E aí ele perguntou ao Andrés a que isso se dava, já que em 2018 o déficit foi de apenas de 18 milhões. A resposta do Andrés foi: em 2018 contratamos praticamente zero. Eu vou falar de novo. O Andrés disse: em 2018 contratamos praticamente zero. Ou seja, não contratamos praticamente ninguém em 2018. Como, segundo o Andrés, nós contratamos muito em 2019, o déficit muito alto. Não contratamos praticamente ninguém em 2018, o déficit foi mais baixo. Então eu vou ser obrigado a olhar aqui no meu celular para listar para vocês todos os jogadores que o Corinthians contratou para a temporada de 2018. Lembrando, tá? Eu só tô fazendo isso porque o Andrés disse que não contratou praticamente ninguém. Tá preparado para a lista? Segue ela. Arauz, Vital, Danilo Avelar, Juninho Capixaba, volante Douglas, volante Thiaguinho, meio atacante Bruno Xavier, zagueiro Marlon, atacante Matheus Matias, volante René Júnior, zagueiro Henrique, atacante Roger, volante Ralph, atacante Júnior Dutra, atacante Sheik, lateral Sid Clay, atacante Jonatas e atacante Sérgio Dias. Rapaz, Andrés, imagina se tivesse contratado em 2018, hein? Não contratou praticamente ninguém. E ele esqueceu de citar que em 2018 ele conseguiu engordar os cofres do clube vendendo Balbuena, vendendo Maicon, vendendo Rodriguinho e até vendendo Sid Clay, já que naquela transação por empréstimo o Corinthians conseguiu tirar uma laminha. Ele reclama que quando compra um jogador, mesmo que seja parcelado, entra na conta daquele ano. Mas quando vende você não reclama, né, Andrés? Quando a venda é parcelada, também entra tudo na conta daquele ano. Não à toa, o ano de 2016 foi o último ano que o Corinthians não teve déficit. Claro, 2016 foi o ano do desmanche histórico, que no meio da temporada ainda teve uma versão 2.0, ou seja, ele reclama que a compra, entre aspas, atrapalha o balanço, mas não fala das vendas, né? Claro também, né? Vender como o Corinthians vende fica complicado. E para finalizar, o jornalista Lucas Faraldo indagou o Andrés do porquê ele não divulga o balanço mensalmente. E o Andrés, já um pouco incomodado com esse jornalista, respondeu que para que jornalistas como você não fiquem fazendo especulações. Aí o jornalista replicou: mas você prometeu. E o Andrés, sem vergonha alguma, respondeu: mas não cumpri. Então é isso, pessoal. É na mão do Andrés que o Corinthians está. Um profissional que não tem vergonha alguma de falar que não cumpriu uma promessa. Não teve vergonha nenhuma. E olha a justificativa do Andrés para não revelar o balanço, né? Para o jornalista não ficar criando especulação. O jornalista bom, Andrés, é aquele que não questiona, né? O jornalista bom, Andrés, é aquele que não mostra a realidade para o torcedor, né, Andrés? Por isso que você se incomoda. E aliás, o quanto o Andrés tentou constranger o Lucas foi algo que eu fiquei envergonhado. O Lucas ali como jornalista, tentando fazer o seu trabalho, e o Andrés o tempo todo o cutucando, querendo minimizar o cara, querendo desfazer o trabalho dele.
Então, enquanto eu estou envergonhado com a postura do presidente do meu clube, eu queria aqui aproveitar a oportunidade e dar os parabéns pro Lucas, que não recuou. Muitas vezes a questão não é nem a pergunta que o jornalista faz, é o porquê não questiona a resposta, né? Então o Lucas fez uma pergunta pertinente, por que o balanço não é mais mensal? O Andrés replicou, respondeu, e aí o Lucas foi cirúrgico. Mas você prometeu, e claro, o Andrés não gostou dessa resposta dele e respondeu sem vergonha alguma, né? Eu prometi, mas não cumpri. Ele só respondeu o não cumprir. Então, pessoal, eu já falei aqui várias vezes que eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais coragem de estar ouvindo as explicações do Andrés. Sei lá por que decidi assistir essa entrevista, mas ela só reforça tudo aquilo que eu falo. Ouvir as respostas do Andrés hoje me dá um asno, me dá uma agonia. Eu não consigo mais ouvir o que ele fala. Infelizmente, é na mão desse tipo de pessoa que um clube como o Corinthians está. Então comentem aqui o que é que vocês acharam desses destaques que eu fiz da live. Na descrição do vídeo, já disse e repito, tem a entrevista completa lá do site do meu timão, aliás, do canal no YouTube do meu timão. Quem tiver a coragem, quem tiver ainda a paciência, vai lá e assiste e tire suas próprias conclusões. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Quem gostou desse vídeo, deixa o like. Quem não gostou, deixa o like também. Amanhã, também conhecida como segunda-feira, 10 horas da noite, temos a nossa tradicional live Vem Corinthians. E aí a gente comenta um pouquinho mais sobre tudo que envolve o Corinthians, sobre o que o Andrés falou lá no meu timão. Beleza? Andrés, presta atenção. Não tem gestão, mas tem a educação. No mínimo, né, Andrés? Um pouquinho mais de educação e respeito ao jornalista que tá ali fazendo o trabalho dele.